bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é o fruto do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo de número 9. E diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Obrigado, pode se assentar. Ao recebermos a nova vida e permanecemos em Cristo Jesus, a luz divina ilumina o nosso viver e passamos a ter o fruto do Espírito, produzindo em nós uma vida íntegra na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, conforme ele vem discorrendo aqui, fazendo um contraste entre que antigamente nós éramos trevas e por isso havia um procedimento contrário à palavra de Deus, e ele pontua ali os pecados: a prostituição, a imoralidade, a avareza, que é o amor ao dinheiro, cobiça, que é desejo por algo proibido, e ele diz que essas coisas não cabem mais a nós, não fazem mais parte da nossa vida, porque antes éramos trevas, mas hoje nós somos luz no Senhor. E ele continua aqui a discorrer, é claro, no mesmo assunto, onde ele diz: porque o fruto do Espírito. Você sabe que a palavra porque é uma conjunção gar, a conjunção gar grega, que significa porque, pois, por causa de. Então Paulo continua argumentando e explicando que a vida em Cristo é incompatível com a prostituição e toda impureza e etc. Então não tem como se misturar, é incompatível. E por que isso? Romanos 8, 15, olha só o que o texto diz. Essa conjunção porque é vista também lá em Romanos capítulo 8, o versículo de número 15, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque é a mesma conjunção gar, explicando o motivo porque nós não vivemos naquele estado pecaminoso. Por que não mais? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Temor aqui é medo, mas recebestes, aqui é o Espírito Santo, tá? Tem que ser letra maiúscula, que colocaram a tradução errada aí. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que você sabe que essa palavra Abba, Pai, significa para nós aqui no português, papai, paizinho. É uma forma muito íntima de relacionamento com Deus. Agora perceba comigo aqui, o texto diz que nós não recebemos o espírito de escravidão. O que é escravidão aqui? É condição de escravo. Então o espírito que nós recebemos não é espírito que escraviza. Não recebemos o espírito que escraviza, mas o que liberta. Certo? O ser humano se tornou trevas e escravo por causa do pecado. Isso todo mundo já sabe. Mas ao receber o Espírito Santo, que gera em nós a filiação. O que é gerar a filiação? O Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. E se eu sou um filho de Deus, logo eu sou filho da luz. Eu ando na luz divina, eu caminho no caminho de Deus, eu vivo a vida de Deus. Então essa pessoa tem a filiação e é liberta. Para que nós somos libertos? Quando nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, nós somos libertos para quê? Para se fazer a vontade de Deus. Então toda pessoa que recebe a habitação do Espírito Santo na vida dela, ela se torna liberta. Ela é liberta, livre para quê? Livre para fazer o que é certo, livre para fazer o que é correto. Em outras palavras, livre para agradar a Deus, livre para fazer a vontade de Deus. Porque quando nós estávamos escravizados pelo pecado, a gente não tinha essa liberdade, porque já está dizendo, era escravo. Então o pecado nos dominava e a gente não conseguia fazer o bem que queria. Mas agora Deus mudou isso.
ao nos dar o seu Espírito. E o Espírito Santo, ele tanto nos liberta, né, do pecado, como também nos liberta dos temores, do medo. Nós não tememos essa vida, e nem podemos temer. Olha só que coisa interessante, o cristão genuíno, ele não teme nem a morte. E por que cada papai fica com as suas crianças aí, não deixa essa movimentação? Por gentileza, os papais, cada um cuida do seu filhinho aí, tá? Então veja só, nós não temos que ter medo nem mesmo da morte. Por que nós não temos que ter medo da morte? Porque Jesus já resolveu o problema da morte. E nós sabemos que a única coisa que a morte pode fazer conosco é o quê? Nos aproximar de Deus, da presença literal de Deus. Essa é a consciência que nós temos na vida cristã. Então, o Espírito Santo, ele dissipa os medos da nossa vida, tá? Agora perceba, essa filiação que é gerada em nós, por que nós não temos medo? Porque nós não estamos abandonados, nós temos um Pai. E agora, diante dos temores dessa vida, olha o que a Bíblia diz, nós podemos fazer o quê? Clamarmos. Então nós podemos clamar ao Deus Todo-Poderoso. E esse clamar aqui que nós podemos agora, clamar ao Senhor, ou seja, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao socorro divino e à intimidade com o Pai. Então por que nós não tememos, não somos tragados pelo medo? Porque nós temos intimidade com o Pai. E o nosso Pai é grandioso, entende? E nós sabemos que quando nós clamamos ao nosso Pai, aí vem lá, diante das fraquezas humanas, o medo quer vir nos tomar, os problemas da vida quer nos amedrontar, e aí o que você faz? Você chega no teu Pai, você vai e clama, porque você sabe que você é filho. A pessoa está lá, eu não estou conseguindo vencer a mim mesmo, não estou conseguindo vencer os meus temores interiores, não estou conseguindo vencer a minha própria fraqueza, não estou conseguindo vencer as dificuldades. Mas aí o que a pessoa lembra? Pera lá, eu não sou mais escravo, eu agora sou filho, eu não estou sozinho, eu tenho um Pai, que me ajuda, eu tenho um Pai que me socorre. E aí o Espírito Santo brada dentro de mim, você não precisa temer, você tem Pai. Quantas vezes nessa caminhada a gente se sente assim, fragilizado, fracassado, e fala, nossa, mas eu não consigo vencer isso. Mas aí você tem que lembrar que você não recebeu o espírito de escravidão, você não é mais escravo, você e eu somos livres. E agora nós podemos clamar ao Pai, temos acesso a Ele, e de forma muito íntima, e a gente chega diante dEle, quando a gente chega assim, papai, Ele não resiste. Pode ver, o filho pode aprontar o que for, mas quando o filho se quebranta e chora e fala, papai, não tem pai que resista a isso. Não existe pai que resista a isso. Você pode ser aquele filho rebelde que for, pode ser, mas quando o filho pega e chora, e se arrepende, chega e fala, papai, essa é a palavra mágica. E eu tenho 3 filhos, eu sei do que eu estou falando, irmão. Essa é a palavra mágica. Aí você já gruda no colo, já acaba ali. Então, é assim espiritualmente, e às vezes, por causa das situações, dos teus temores, enfim, das coisas que você vive, e às vezes até falhou mesmo, mas se você tem que entender que você é filho, e você tem um Pai que te defende, entende? Então entenda isso aqui, aquele que foi liberto do espírito de escravidão, tem o conhecimento dos direitos de filho que tem. Então você tem direito de filho, você não é bastardo, você é filho. E detalhe, e esta pessoa que tem o conhecimento e os direitos de filho que tem, não fica procurando meios, arrumando desculpas para justificar os seus pecados. Porque existem pessoas que nas fraquezas ele fica justificando, mas eu pequei por causa disso. Não, o filho que foi liberto da escravidão não arruma desculpa. Mas ele encontra na graça e nos méritos de Cristo as condições para agradar ao Pai, agradar a Deus. Então entende, não há mais desculpa, e não tem como, né? Mas porque a minha vida é assim, é porque não existe mais desculpa. Aquele que foi liberto do espírito de escravidão, sabe que o Pai que ele tem todos os recursos que ele precisa, para honrar e glorificar o seu santo e poderoso nome.
Isso é importante. Ele diz, então, porque o fruto do Espírito, fruto, aqui a palavra é karpos, que significa, né, fruto, resultado dos atos, ou seja, daquilo que é feito. É fruto de uma ação. Irmão, dobra a atenção, porque aqui tem uma lição fantástica. O fruto é do Espírito. O fruto não é nosso, o fruto é do Espírito. Logo, esse fruto é o quê? Espiritual. Não é carnal, não vem do homem. E também esse fruto é sobrenatural, é divino, porque o Espírito é Deus. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele aplica a obra de Cristo em nossa vida, em nossos corações, e gera em nós o seu fruto. Qual que é o fruto do Espírito? Revelado lá em Gálatas: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança e mansidão. Então, esse fruto do Espírito, ele é manifesto na nossa vida. A partir de que momento, o que é o fruto do Espírito? É o caráter de Deus. O que é caráter? As características principais. Então, as características de Deus é manifesta em nossa vida. Por exemplo, Deus, ele é amor. Então, logo, se eu tenho o caráter de Deus, o que eu vou ter na minha vida? Então, já entenderam? Então, isso é caráter. Então, o fruto do Espírito é o caráter de Deus manifesto em nós. E como que o caráter de Deus, as características de Deus pode ser vista em nossa vida? O Espírito Santo, ele aplica toda a obra de Cristo. Cristo não morreu, ressuscitou, viveu uma vida íntegra, enfim, como você já bem conhece isso. Então o Espírito Santo, ele pega essa obra de Cristo e ele aplica em nosso coração. E aí o que acontece? Acontece essa grande transformação nas nossas vidas. E ali o fruto vai sendo manifesto. Então veja que esse fruto do Espírito é um fruto sobrenatural, conforme eu já disse. Ele não vem dos homens, é algo que vem do próprio Deus. Tá? Agora perceba só isso aqui. Esse fruto do Espírito, que é a vida transformada, sendo assim, as nossas atitudes, aquilo que fazemos, tem que ser fruto dessa obra do Espírito. Então o Espírito Santo manifesta o seu fruto em nós, aplicando a obra de Jesus em nossos corações, em nossa vida, e a nossa vida é transformada. E agora, fruto dessa transformação, vai dar o resultado, tá certo? E aí a gente vive de acordo com essa transformação. Isso é fruto do Espírito. Agora perceba isso aqui, esse texto é lindo demais, é muito forte. Jeremias, é aqui que eu peço para você dobrar sua atenção. Jeremias 17, do 10 ao 7. Olha só o que Jeremias fala a respeito do fruto. Isso aqui, né, a gente agora analisa. Como se manifesta o fruto? Veja só. Bendito, aqui bendito é feliz, tá? Bem-aventurado, ou abençoado. Bendito ou abençoado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você sabe que para nós, o que é confiar em Deus? Ter fé nele. E o que é ter fé? Confiar nele, tá? Então, eu deposito a minha fé em Deus. O que é crer em Deus? É você pegar a sua vida e colocar na mão dele e dizer: agora eu creio, tu cuidas de mim. Então, isso é fé, é a confiança em Deus e de que tudo que Deus fala é a pura verdade. Então, isso é a fé e a confiança. Então, a pessoa... Olha só que aqui que Jeremias está nos ensinando. A verdadeira felicidade e a bênção está atrelada a não confiar em boas condições terrenas, mas confiar no Senhor. Então não coloque a sua confiança em boas condições. Você tem uma boa condição material, eu confio. Não coloque sua confiança nisso. Isso vai dar problema. Então você e eu, nós... colocamos a nossa confiança em Deus, porque Deus é imovível, inabalável, imutável. Os anos passam, os dias passam, os homens passam, mas Deus permanece. Então, diga isso com a mão direita levantada, é profético e pedagógico. Diga: o meu Deus é totalmente confiável. Aleluia. Alguém depositou a confiança no Senhor? E outra, aqui ele diz que
cuja esperança é o Senhor. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é que Jesus vai voltar, nos buscar e nos levar para ter uma vida eterna com Ele. Essa é a nossa esperança. Sempre que você ouvir esperança cristã, da vida cristã é essa, é a volta de Jesus e o prometido novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança, onde nós vamos habitar com Ele eternamente, num lugar que não tem dor, choro e etc. Então, ter por esperança, não melhores dias aqui na terra, mas na vida eterna. Então, a nossa esperança não é que dias melhores aconteçam aqui na terra, a nossa esperança é a vida eterna que nós vamos desfrutar com o Senhor. Aqui na terra somos cuidados por Deus, mas a nossa esperança não está em dias melhores aqui. A nossa confiança está na vida eterna. Agora veja só, o versículo 8. Porque Ele será, Ele quem? Aquele que tem fé, aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Olha lá onde está o fruto, onde que ele aparece. Porque Ele será como a árvore plantada, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então, raiz e água, olha só. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece, fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, ou aqui pode ser melhor traduzido, está ansioso, não fica ansioso. E nem deixa de dar fruto. Agora vamos aplicar esse versículo maravilhoso. Nem deixa de dar fruto. Que fruto é esse? Fruto de uma vida transformada. Ou seja, manifestar as características de Deus. E detalhe, olha o que o texto diz, está falando de sequidão, que fala de dificuldades, deserto, mas o texto está dizendo que mesmo na sequidão, não deixa de dar fruto, de manifestar as características de Deus. Por exemplo, só para você ir pegando e abrindo o seu apetite, o seu paladar espiritual. Jesus, em meio às dores, Ele desistiu? Então, quando em meio às dificuldades, à sequidão, eu e você não desiste, a gente está refletindo a característica de Jesus. E isso quem faz em nós é fruto do Espírito manifestando na nossa vida. Pega isso aqui, não esquece mais, pelo amor de Jesus. Olha lá, as condições para dar fruto. Primeiro, crer, confiar no Senhor. Segundo, ser plantado por Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o lavrador, então quem nos planta é Deus. E está enraizado, olha lá, estende as raízes, está enraizado em crer. Quem é a nossa raiz? Cristo, Ele é a nossa raiz. Então nós somos plantados por Deus, enraizado em Cristo. Nós somos o ramo, mas Ele é o tronco, Ele é a videira, Ele é a nossa raiz. Agora detalhe, essa árvore aqui, que Jeremias está dizendo, está falando que as raízes dela estão na onde? Nas águas. Águas fala de quem? Da vitalidade do Espírito Santo. Então o crente é plantado por Deus, enraizado em Cristo e recebe vitalidade do Espírito de Deus. Gente do céu, e onde está escrito isso? Águas, aí vitalidade, aqui as águas representam a vitalidade do Espírito. João 7, 37 e 39, Jesus falou, quem beber da água que eu lhe der, e falar nele uma fonte de água, jorrar para a vida eterna. João 4, 4, 7 e 37 fala que rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso fala da vida do Espírito em nós. Então nós recebemos o quê? Vitalidade. O que mantém o crente assim, vivo espiritualmente, é a vitalidade do Espírito Santo. Olha lá, eu vou repetir tudo de novo. O crente foi plantado por Deus, enraizado em Cristo Jesus, e agora recebe a vitalidade das águas do Espírito Santo. Aí eu pergunto, quem consegue arrancar o que Deus plantou? Quem consegue te tirar da raiz chamada Cristo? E quem consegue te tirar do refrigério das águas do Espírito Santo? É por isso que Jeremias ele está dizendo que esta pessoa que é plantada por Deus, enraizada em Cristo hoje, né? E agora recebe a vitalidade do Espírito Santo. Esta pessoa, ela não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. O que é isso? Não receia, meu Deus. O que significa isso? Não recear, aqui no caso o calor, significa não desfalece em meio às lutas da vida.
eles não se perdem em meio às batalhas da vida. Porque a folha fica verde? Verde fala da esperança, porque ele nunca perde a esperança. Qual que é a esperança? A vida eterna. Ele vai me buscar. Elácia, Xabacalassúria. Eu vou repetir tudo de novo, que isso tem que ficar cravado no seu coração. Você foi plantado por Deus e ninguém te arranca. Você está enraizado em Cristo e recebe a vida dele. Você é regado pelo Espírito Santo. Você está plantado junto aos ribeiros. Você recebe a vitória séria, a vitalidade do Espírito. Você não desfalecerá em meio às tentações, em meio às provações. Você vai permanecer na esperança, você vai permanecer no testemunho, a tua folha vai permanecer verde. Você não vai perder essa aparência viçosa, porque tudo que o inimigo quer é que você sirva a Deus com essa cabeça cabisbaixa, com a cara de derrota, mas você está recebendo vitalidade do Espírito Santo. Epacabaçaia, alabacominácia, porque o meu Cristo, quando entregou a sua vida na cruz, ele mesmo falou: não é ninguém que está tirando a minha vida, sou eu que estou entregando ela. Mesmo estando todo espancado, surrado naquela cruz, ele não estava como um perdedor, porque ele bradou e disse: está consumado. Era machera macácia. Glória a Deus. Olha lá, que mais? Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, o que é o ano da sequidão, minha gente? O ano da sequidão, esse aqui fala dos desertos, ou seja, em meio aos desertos dessa vida, aleluia, ele não quer se afadigar. O que ele não se afadigar? Ou seja, ele vence as ansiedades dessa vida. Porque aqui fadiga é estar ansioso. O que é estar ansioso? Se preocupar com o amanhã. A pessoa, ela se preocupa, o dia de amanhã nem chegou, ela já está preocupada. Isso é ansiedade. Agora, por que essa pessoa que é plantada por Deus, que está enraizada em Cristo, recebe a vitalidade do Espírito, não desfalece e não perde a esperança em meio às lutas, essa pessoa em meio aos desertos da vida, ela vence a ansiedade? Por que ela vence a ansiedade? Sabe por que ela vence a ansiedade? Porque aprendeu a colocar sua dependência em Deus. E aí cabe o que Paulo disse aos Filipenses, aleluia, 4:6, não fica ansioso, mas coloca a tua petição em oração, aleluia, você é filho, você conhece o caminho do colo do Pai, aleluia, estou sentindo muita graça. Olha o versículo de número 9, olha lá, e nunca deixa de dar o fruto, ou seja, continua manifestando as características de Deus, não perde as características de Deus, porque o propósito do inimigo é nos deformar, que é que a gente fica o quê? Carnalmente, pecaminosamente, mas o crente tem o fruto. Olha lá, olha o que ele diz aqui agora, o versículo é de número 9, aqui mostra o estado do homem sem o fruto do Espírito. O que é o homem sem o fruto do Espírito? Aquele que não entregou a vida para Cristo e não nasceu de novo, ele não foi regenerado, então ele não tem esse maravilhoso fruto. Então, olha o estado desse homem, olha o estado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele não é só enganoso, ele é perverso. Escute, isso aqui não escapa a ninguém. Só tem dois tipos de pessoas: alguém que está em Cristo e alguém que não está em Cristo. Só existem dois tipos de pessoas. Aí tem pessoa que fala: não, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho, você é mau. Se você não entregou a vida para Jesus Cristo, você é mau. Biblicamente falando, não, mas eu pago minhas contas certinho, eu não ultrapassei ninguém, mas a Bíblia está dizendo que você é mau. E tem que reconhecer isso, para que haja arrependimento e salvação. Porque existem pessoas que falam: não, mas eu não roubo ninguém, não passo ninguém para trás, sou bonzinho. Vai nessa. A Bíblia está dizendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ou seja, sabe qual é? Já está dizendo, mais do que todas as coisas. Se tem alguém que engana, é o coração.
O coração só perde para o diabo, no engano. Está lado a lado. Eu estou falando, o que eu estou falando é coisa profunda. Olha isso aqui. Vamos lá, o que é enganoso? Enganoso significa traiçoeiro. E agora, perverso significa doente, fraco, incurável, desesperadamente corrupto. Então a Bíblia está dizendo que o coração é traiçoeiro, como Judas foi com Jesus. Entendeu? Esse versículo cabe muito bem naquilo que Judas representou. Veja, ele trocou o Salvador, ele trocou a vida eterna por coisas terrenas, por moedas de prata. Que traição. Jesus investiu nele, Jesus falou, tem uma obra com você, fez promessa na vida dele. Ele foi e traiu Jesus por nada, por coisa insignificante. Veja como que o homem é. Isso é o coração do homem irregenerado. Agora, perverso, escute, eu vou repetir de novo. Perverso significa doente, fraco, incurável. O que é incurável? Que não tem cura. A Bíblia está dizendo que o coração do homem é doente, que é fraco e que é incurável, desesperadamente corrupto. O que é desesperadamente? Desespero, aqui não tem esperança. A Bíblia está dizendo, o homem sem Deus, ele não tem esperança. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. O coração doente do homem não tem cura. Por isso Davi clama no Salmo 51. O que ele clama? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não falou para Deus, renova o meu coração. Ele está dizendo, meu coração não tem cura. O meu coração não tem cura, não tem como ser renovado. Eu preciso ser uma outra pessoa. Eu preciso receber um novo coração. Agora, olha só. Deus, ele regenera o homem, conforme está escrito em Tito 3,5, nós somos regenerados, ou seja, recebemos uma nova vida, pelo Espírito Santo, e Ele cria em nós esse novo coração, e esse coração agora que foi criado, o que ele precisa? Precisa ser moldado pelo fruto do Espírito. Então não basta nascer de novo, tem que ser moldado pelo fruto. Vou repetir de novo, fingindo que não ouviram, Não basta nascer de novo, tem que ter as características de Deus, tem que nascer de novo e agora tem que ser moldado pelo fruto do Espírito Santo. Entende? Agora pega isso aqui, que coisa tremenda. As nossas atitudes e pensamentos estão ligados ao coração. Então todas as nossas atitudes e pensamentos estão ligados ao nosso coração. Aí vem o verso 10, olha só. Eita Jesus, eu o Senhor esquadrinho, irmão, aqui esquadrinhar, gente do céu, significa procurar algo em todos os cantos e lugares, palmo a palmo. Deus conhece, irmão, cada centímetro das nossas vontades, das nossas inclinações, e detalhe, e dos nossos pensamentos. Não tem nada escondido diante do Senhor. Ele sabe. Porque tem pessoa que fala uma coisa, mas no coração está outra. Deus fala, eu estou olhando. O coração, olha lá. Então, o Senhor esquadrinha, aleluia. É o que eu digo, para o homem você pode até mostrar que está bem. Mas diante dos olhos do Senhor, diante da palavra, fica tudo assim às claras. Aí a pessoa vai ouvindo essa palavra e fala, e eu que achava que estava bem, estou percebendo que eu preciso de uma mudança. Graças a Deus você está aqui para viver essa noite espetacular na presença de Deus. Para que Deus prova os corações, esquadrinha e prova os pensamentos e corações? Isso para dar a cada um, olha lá, cada um segundo os seus caminhos, segundo, olha lá, o fruto, o fruto das suas ações. Então aqui eu aprendo o que com isso, gente? As nossas atitudes e ações vêm de um coração enganoso e perverso ou resultado do fruto do Espírito Santo. Então quais serão as nossas atitudes? Quais serão os nossos comportamentos? Entende? Que maneira nós vamos se comportar? Que maneira que nós vamos pensar, agir ou
no coração enganoso, traiçoeiro e perverso, ou seja, desesperadamente corrupto, ou agir de acordo com o fruto do Espírito, com o coração regenerado, um novo coração. E agora, fruto dessa obra do Espírito, a pessoa vai viver em cima disso, ela vai caminhar em cima disso. Deus, faço uma pausa nesta mensagem e te peço, molda-nos, Senhor, segundo o fruto do teu Espírito. Parte B do versículo 9. Porque o fruto do Espírito, vamos lá, está em toda bondade, justiça e verdade. Perceba que Paulo fala aí, está em toda aí é inteiro. Veja, a vida cristã não é uma experiência superficial, rasa de mudança, mas é uma profunda transformação. Vou repetir para ver se você anima. A vida cristã não é uma experiência superficial, rasa de mudança, mas é uma profunda transformação. Isso é cristianismo, é vida profunda com Deus. É por isso que a nova vida começa no batismo. Batismo é o quê? Mergulho. A vida cristã, ela é profunda. E essa, olha lá, porque o fruto do Espírito, olha onde que está o fruto do Espírito. Em toda bondade. Vamos trabalhar isso aqui? A palavra bondade, no caso, agathocine, que significa integridade de coração. Integridade é inteiro, tá? Integridade de coração e vida, generosidade. Generoso é alguém liberal, é alguém que às vezes tira de si mesmo para ajudar e favorecer outros. Isso é generoso. Escute, a Bíblia diz que existe só um que é bom, e esse um é Deus. Jesus falou isso em Lucas 18:19, falou para o jovem rico, Jesus falou para ele, Deus é bom. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Gênesis 1:31, depois que Deus criou ele, e o texto diz, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Então veja, Deus é bom e tudo que Ele faz. Então, como andar, viver em bondade, na integridade, ou seja, de coração, de todo o coração, e na generosidade? É uma pergunta. Aí vem a pergunta, então como que eu vou andar? Como que eu vou conseguir viver, né? Me entregar de todo o coração, servir a Deus de todo o coração, viver com intensidade, ajudar as pessoas de todo o coração, fazer a obra de todo o coração? Porque existem pessoas que ajudam, mas não é de todo o coração, porque ele ajudou reclamando. Pegou aí? Parece que vocês estão muito acostumados com essas coisas que vocês ouvem assim. Parece que vocês nem ficam mais maravilhados. Olha só. Então, aqui o que eu aprendo com esse texto maravilhoso aqui no caso? Como andar, vou repetir, como andar, viver em bondade, de todo o coração e na generosidade. Salmo 143:10. Aqui está o segredo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra reta. Veja, a palavra guia-me, narrar, a palavra hebraica que significa liderar, governar, conduzir na direção correta. Estar sob a liderança, o governo do Espírito Santo, é ser conduzido na direção correta de fazer a vontade de Deus e viver esta grandiosa experiência. Qual a experiência? De Romanos 15:14. Olha só, a liderança do Espírito faz isso conosco. E olha só o que Paulo disse: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmo, leia forte, estais cheios de bondade. Veja, estais cheios de bondade. De novo, estais
cheio de bondade. O que é estar cheio? É algo que te controla, é algo que te domina. Então a bondade de Deus te controla, a bondade de Deus te domina, e você é conduzido por esta bondade. O que é a bondade? É o fruto do Espírito Santo. Então toda pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela vai caminhar de todo o coração, ela vai ter generosidade. Por quê? Porque ela está sob a liderança do Espírito, ela está conduzida pelo Espírito, ela está guiada no Espírito, ela tem o fruto do Espírito. Glória a Deus. Então está cheio de bondade, ou seja, é a experiência de sempre se dedicar a fazer o bem de todo o coração e com generosidade. E como disse Paulo em Gálatas 6, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Recebe essa graça de Deus sobre a tua vida. Eu recebo para a minha vida, é fazer a Deus de todo o coração. Vai fazer, faça de integridade, de vida, de coração. Não entregue pela metade, faça as coisas como Deus quer que faça, porque o Espírito Santo vai nos liderar, o Espírito Santo vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos liderar. Não é com malandragem, não é com sem vergonhice, não é se aproveitando das pessoas, é com bondade. Aleluia. Eu já vi pessoa que é tão malandra que ele fala de ajudar uma pessoa, mas para tirar proveito. Mas é que nem os governos aí dos homens, né? Fala, estou te ajudando, mas não vou nem falar o nome para não criar polêmica aqui. Mas eles falam que estão ajudando, e na verdade é uma forma malandra. Mas o cristão não tem malandragem no coração. Aleluia! Porque o Deus dele é bom, as obras do Deus dele é bom, e a vida dele transformada é bom. Aleluia, glória a Deus. Que Deus os encha da sua bondade, que Deus os encha da sua bondade, e está cheio de bondade. Quem tem coragem de pôr a mão aí no coração e diga: eu estou cheio da bondade de Deus, eu estou cheio da bondade de Deus, eu estou cheio da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que você for fazer vai ser de todo o coração, o que você for fazer vai ser uma entrega total ao Senhor. Entrega total. Aleluia. Segundo, vamos lá, segundo, e justiça. Essa aqui é uma das principais doutrinas da Bíblia, tá? E vale a atenção, é claro que só vou dar uma pincelada. Justiça. Justiça é de Kaiosine, que significa, olha só o que significa essa palavra justiça: colocar no relacionamento correto, no caso com Deus, fazer o que Deus quer. Logo, a nossa vontade já desapareceu daqui. Fazer o que é certo é o estado daquele que é como deve ser, é uma condição aceitável para Deus, é o estado aprovado por Deus, é pureza de vida, de pensamento, sentimento e ação corretas. Isso é justiça. O ser humano, por natureza caída, ele é o quê? Injusto. Por que o ser humano se tornou injusto? Romanos 3:23. E todos pecaram. E todos pecaram. O que é pecar? Transgredir a lei. Se eu transgredir a lei, eu me tornei o quê? Injusto. A partir do momento que a pessoa mentiu, ela se tornou o quê? Injusta. Aqui está falando da lei divina, tá? A pessoa teve um mau pensamento, pensou algo errado de alguém, já pecou. A pessoa olhou com segundas intenções, acabou de pecar. Falou mal do outro, já transgrediu, é injusto. Aí está a injustiça, tá certo? Então a Bíblia diz que nenhum ser humano escapou, a não ser um que eu já vou falar dele. Então todos os seres humanos, a Bíblia diz, todos pecaram. Então esse mundo precisa entender que esse mundo é injusto, que os seres humanos são injustos. Por quê? Transgrediram a lei de Deus, em algum mandamento eles caíram. Alguém fala, não, mas eu não tenho hábito de mentir, mas é idólatra. Eu não tenho hábito de idolatrar, mas o que você faz não é para a glória de Deus, é para o seu próprio engrandecimento. Isso é pecado. Não tem nenhum que consiga cumprir, ou não conseguir cumprir à risca a lei de Deus e ser justo.
A partir do momento quando o homem pecou, ele se tornou injusto. Quando se tornou injusto, agora, Deus, como ele é o juiz, ele tem que dar a condenação. E qual é a condenação? O salário do pecado é a morte. Essa é a condenação do ser humano por ser injusto. Só que aí o que acontece? O ser humano que está num estado, no caso, apartado da obra de Cristo, está num estado de desaprovação por Deus. Então, o ser humano, apartado da obra de Cristo, é o quê? Está desaprovado, não tem aprovação de Deus, está desqualificado. Aqui nesse texto, surge a necessidade do Senhor Jesus, na forma humana, fazer o quê? Cumprir toda a justiça. Por isso que lá em Mateus capítulo 3, versículo 15, ele diz, eu vim para cumprir toda a justiça. Então, ele nunca pensou, irmão, pensa em alguém puro, é Jesus. Nunca houve um pensamento errado, nunca houve uma palavra torta, nunca houve um olhar dúplice, não havia contaminação no seu interior, nas suas ações. Ele cumpriu toda a justiça do Pai. Foi o único ser humano, porque Jesus esteve na condição humana, foi o único ser humano que conseguiu cumprir toda a justiça de Deus. Como todos nós assim o sabemos, agora veja só isso aqui, coisa tremenda. Jesus, ele levou os nossos pecados na cruz, nos libertando da escravidão dos pecados. O pecado nos escravizava, e Jesus agora ele levou na cruz a cólera de Deus, a ira de Deus sobre o pecador. Então Jesus ele toma o nosso lugar de pecador, e a ira de Deus é descarregada sobre Jesus. E para que isso aconteceu? Para que pudéssemos viver para a justiça. Isso está escrito em 1 Pedro 1,24. E o que é viver para a justiça? Num relacionamento correto com Deus, fazer o que Deus quer, andar em pureza de vida. Então, olha, morremos para o pecado, mas vivemos para a justiça. Vamos lá? Morremos para o pecado, porque Jesus já levou o nosso velho homem, tá certo? Ele pagou o preço do velho homem. Aí, olha que a doutrina da justificação é fundamental para um bom viver cristão. Olha só, até porque não tem vida cristã sem ser justificado, tá certo? A oração feita por um justo é que pode muito ter seus efeitos. Quem que é o justo? Alguém que foi perdoado e declarado justo. Então todo ser humano, ele era injusto. Aí veio Cristo, toma o seu lugar na cruz, ele falou, ó, eu te libertei da escravidão, agora eu ressuscitei, então anda na minha graça. Eu ressuscitei para quê? Para te dar uma nova vida. E agora você vive o quê? Num relacionamento correto com Deus. É por isso que o cristão que crê nisso, ele não pode ser mais escravizado pelo pecado. Alguém chega e fala, não aguentei. Mentira! Eu não posso dizer se a Deus o livre acontecer, cair num pecado. Eu não posso dizer, eu não aguentei. Isso é mentira. Eu não posso dizer que não aguentei, é porque eu quis. Porque Deus, ele manda. Quando vem a tentação pelo diabo, Deus manda o quê? A porta de escape. Eu não sou mais escravo, ninguém pode me obrigar a não fazer o que eu não quero. A carne não pode dizer, agora você vai pecar, não vou nada, Jesus é maior na minha vida. É por isso que você tem que aprender o direito de filho que você tem. Quando você aprender o direito de filho que você tem de chegar no colo do Pai, você vai ver Ele te abraçar com o seu poder e com o seu amor. Pegou esse mistério? Então nós vivemos, diga isso forte, nós vivemos para a justiça. Não, aí não teve justiça nenhuma, irmão. Vamos lá, nós vivemos para a justiça. Aleluia! O que é viver para a justiça? É viver num relacionamento reto, é viver num relacionamento puro, é viver como Deus quer que eu viva. A minha carne diz assim, não, você não deve caminhar desse jeito, você não deve ser dedicado desse jeito, você pensa, a carne vai lutando, vai jogando um monte de coisa, não, mas para que você faz tudo isso? Espera lá, não é mais a carne que está sob o domínio, eu recebi um novo coração, eu recebi uma nova vida, agora eu ando na justiça do meu Salvador, agora eu ando na justiça de Cristo, do impecável Cristo, do perfeita Súria. Aleluia,
Agora escuta, Jesus Cristo, Ele é o justo justificador. 1 João 2,1: filhinhos, eu escrevi para que não pequeis. Mas todavia, se alguém falhar, se alguém cair em tentação, se alguém pecar, há um advogado para com o Pai. Grita o nome dele: Jesus Cristo, ó justo. Jesus é justo. Jesus é justo. Jesus é justo. Jesus é justo. Eu vou declarar isso mais uma vez: Jesus Cristo é justo. Era machandarácia. E como justo, Ele é justificador. O único que poderia me pegar e me colocar contra a parede, o único que poderia me condenar, como aquela mulher que estava para ser apedrejada, Jesus pegou e disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos eram pecadores, e o único que podia pegar a pedra e apedrejá-la, falou para ela: eu te perdoo, agora viva na minha presença, agora viva na minha presença, não peques mais, mulher. Aleluia. Quando eu prego essas doutrinas, eu sinto uma glória tão grande que é inexplicável. Agora, nele, em Jesus, se revela a justiça de Deus. Então, em quem se revela a justiça de Deus? Em Jesus. Agora eu vou ler o texto. Se isso aqui não emocionar o teu coração, filho, eu não sei mais o que pode te emocionar. Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquela época era perseguido, era colocado na prisão. Então as pessoas eram tidas como criminosas. Mas ele falou: eu não me envergonho de dizer que eu sou cristão. Eu não me envergonho de dizer que eu pertenço a Cristo. Porque naquela época dizer que você crê em alguém que alguém que morreu, foi crucificado, isso era uma vergonha na época. A pior morte que existia na época, a morte mais vergonhosa era a morte da cruz. E você dizer, tanto para judeu, se você fala para judeu que alguém morreu no madeiro, ele fala: isso aí é um maldito de Deus. Aí você fala para um grego que alguém foi crucificado na cruz, ele vai esconjurar você. Mas Paulo está dizendo: eu não me envergonho. Eu não me envergonho na escola, no trabalho. Eu não me envergonho de dizer que eu sou de Cristo e falar de Cristo para as pessoas. Eu não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele. Então não é para todos que o evangelho é poder. O evangelho é poder para quem crê. Então quando você crê na mensagem do evangelho, que o evangelho é as boas novas de salvação. É Deus que tomou a forma humana, caminhou nessa terra, curou, libertou, transformou, ressuscitou os mortos, se entregou na cruz do Calvário, foi crucificado, mas ao terceiro dia, depois do sepultamento, ressuscitou, está à destra do Pai da glória e breve voltará para buscar a sua igreja. Esse é o evangelho. Então, esse evangelho que é pregado, vida e obra de Cristo, esse é o poder de Deus. Para quê? Quando eu sou ministrado por esse evangelho, vida e obra de Cristo, eu sou salvo. A mudança, a transformação acontece. Aquele coração traiçoeiro, sem vergonha, aquele coração perverso, só maquinava coisa errada, aquele coração é esmigalhado, pá. Uma nova vida ministrada. Aí aquele espaço vazio que ficou, olha o que o Espírito Santo faz. Vai só colocando os frutos. Ó, você tinha deficiência, você era muito bravo, agora toma isso aqui, ó. Você não aguentava a tentação, mas agora você tem domínio próprio. Você era meio truculento, mas agora toma mansidão. Você gostava de puxar tapete dos outros, mas agora você tem bondade. Você tinha ódio, mas agora tem amor. Oh meu Deus, você era triste, mas agora tem um gozo, alegria da salvação. Meu Deus, quem pode dar um brado de júbilo ao teu Deus aí? Aleluia, aleluia.
esse evangelho, agora pega isso aqui, esse evangelho é o poder de Deus, é o poder, a ação sobrenatural de Deus, que muda tudo aqui, ó, muda tudo, nosso interior, as nossas atitudes, da fraqueza faz força, glória a Deus. Agora veja só, porque nele que o evangelho de Cristo se descobre ou se revela a justiça de Deus. De que jeito? Leia aí. De fé em fé. Ó, de fé. Por quê? Porque é fé do começo ao fim. Não, a gente começa na fé e vai terminar de que jeito? É na fé. O manassiebria catarácia, como está escrito, o justo, aquele que foi perdoado pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi justificado por Jesus, ele viverá da fé em crer que o Cristo do Calvário ressuscitou e venceu. É de fé em fé. A nossa caminhada é de fé em fé, meu Deus, que é isso? Ou seja, então ser justificado, olha só que coisa mais tremenda, ser justificado, ou seja, caminhar de fé em fé, então é ser justificado, andar na pureza, num relacionamento correto com Deus, em uma vida abundante, pela fé, no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o justo, viva pela fé, caminhe pela fé. Pastor, não estou aguentando, tenha fé. Pastor, não está indo, tenha fé. Pastor, não tem jeito, tenha fé. Pastor, não estou vendo mudança lá em casa, tenha fé. É fé, é fé, começa na fé, continua na fé, caminha na fé, prossegue na fé, dorme na fé, acorda na fé, come pela fé, meu Deus! Levante as duas mãos para o céu, que esse ambiente aqui vai ser tomado aqui pela fé. Como é, pastor? Você vai dando glória enquanto eu vou profetizando e aplicando a palavra. Como é que eu venço os meus medos? Pela fé. Como é que eu venço as minhas fraquezas? Pela fé. Como é que eu venço os pecados? Pela fé. Como é que eu venço os problemas? Pela fé. Pela fé. É a fé. É a fé em quê? É uma fé central em Cristo, é uma fé acertada nele, aleluia, no homem perfeito, no Deus vivo e verdadeiro, aleluia, é de fé em fé, meu filho, é assim que nós vivemos. Pastor, não sei o que eu vou fazer amanhã. Você tem fé? Pastor, olha, do jeito que as coisas estão andando em casa, eu não sei o que vai dar ali. Tenha fé. Você está entendendo o mistério da vida cristã? O justo, aquele que foi perdoado. Perceba, se eu sou perdoado por Deus, se Deus me perdoou, eu tenho que temer alguma coisa? Alguém pode cobrar alguma coisa de mim? Não pode. No mundo espiritual, o diabo não pode requerer nada, porque o sangue já me lavou. O pai chegou e bateu o martelo. Você crê no meu filho? Eu bato o martelo. Você é justo agora. Agora tem uma coisa: anda na fé do meu filho. Anda como meu filho andou. Me obedeça como meu filho me obedeceu. Vamos lá para encerrar. Então, bondade, justiça e verdade. Aletheia é a palavra verdade, que significa real, correto, confiável, genuíno. Puro, né? Não tem mistura. Deus é o padrão absoluto da verdade, pois o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. Tornar-se um cristão é chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso você vai ver em 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da plena verdade, que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Ele é o nosso mediador, o nosso reconciliador. A verdade é exigida dos cristãos por sua união com Cristo e da sua posição como uma nova criação. Com isso, o crente celebra, olha lá, o festival da nova vida com pureza e verdade. Eu vou repetir isso aqui.
Com isso, o crente celebra o festival, é fazer festa, celebrar uma festa da nova vida com pureza e com verdade. 1 Coríntios 5, 7, 9 e 8. Alimpai-vos, ou expurgai, arrancai, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deixa eu te explicar. No Antigo Testamento, Deus deu para o povo de Israel a festa dos pães asmos e a festa subsequente, a festa da Páscoa. Qual que é a festa? Vamos lá. A festa dos pães asmos antecipava a festa da Páscoa. Todo israelita tinha que tirar tudo que era fermento. Tudo que era fermento. Ele tinha que tirar da casa dele. Não podia ter nada que fermentasse na casa dele. Nada. Tá certo? Por exemplo, e é por isso que daí alguns falam que antigamente se tomava vinho alcoólico. Mentira. Porque não podia ter nada com fermento. E vinho alcoólico é vinho fermentado. Tá? Então isso aí, que negócio de que alguém gosta de tomar umas biritas aí, ó. Aí você já tá pego já aí, viu? Vamos arrancar esse fermentinho dessa aí, viu? Melhor você tomar um suco. O refrigerante não é muito bom, mas pode tomar também. Isso não dá nada, não. Agora esse negócio de cachaça, cervejinha, sai fora, hein, meu? Para com isso aí. Agora, vamos lá. Ó, o fermento já adiantei. O fermento tem que ser... Ó, escute. Então Deus ordenava, ó, tira todo o fermento. Por quê? Porque agora vocês vão comer a Páscoa. O que é o fermento? Algo que altera uma massa. A pessoa que faz um pão, um bolo, sabe, quando ela coloca o fermento, o que acontece com a massa? Ela altera, ela fica alterada. É a mesma coisa que o pecado faz com a gente. O fermento é o pecado. E detalhe, um pouquinho só, altera toda uma massa. Você vê o estrago que o pecado faz? Vamos lá, não fica tenso aí não, tá? Olha só isso aqui, agora versículo 8. Versículo 8. Pelo que façamos festa. Olha, a Bíblia nos fala para fazer festa. Já te falo qual que é a festa. Não com fermento velho. O que é fermento velho? O pecado, o velho homem. Aquele, né? Não faça festa, entende? Pecando. Não, essa festa já não cabe mais. Nem com o fermento da maldade. O que é maldade aí? Fermento da maldade, escute, maldade aí é iniquidade que não se envergonha de quebrar a lei. Então a pessoa quebra a lei de Deus, da sua palavra, sua ordenança, isso é maldade. E malícia é propósito e desejos maus. Então se você, por exemplo, você cogitou, não quero mais caminhar na presença de Deus, o seu propósito é mau. Entendeu? Por exemplo, aí olha o que ele fala, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha com o que a gente tem que fazer festa, é com a sinceridade, com a verdade. Então vamos lá, todo fermento do pecado que altera a massa, ou seja, toda impureza e engano, tem que ser banido. O que é banido? Expulso, porta fora. A nova vida em Cristo Jesus, no fruto do Espírito, deve ser imaculada, livre de qualquer contaminação e alteração. Deus, nesta noite, está purificando a nossa massa. Você e eu somos uma nova massa em Cristo Jesus. Essa massa aqui, esse corpo, é sem fermento, viu? É natural mesmo, é sem fermentação. Esse corpo não tem fermento, mas tem fruto. Alguém louva a Deus por isso? Vamos lá. Olha, por isso que eu falo, a vida cristã é tremenda. Somos chamados a celebrar uma festa, conforme o versículo 8 diz aí. Com pureza e verdade. Ou seja, a nova vida e a nossa vida e o nosso culto não pode ter contaminação do pecado e tem que ser centrado em Cristo. Então, sinceridade e verdade é isso. Ó. O nosso culto e a nossa vida não pode ter a contaminação do pecado
E toda a nossa vida e culto tem que ser centrado em Cristo. Isso é a verdade. Por isso que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. É tudo centrado na pessoa de Jesus Cristo. Então, olha que a Bíblia nos ensina a fazer. Faça festa. Façamos o quê? Festa. Agora você entende por que tem cultos e cultos? Quando é que o culto da pessoa vai bem? Quando a massa dela está pura. Não estou fazendo propaganda da padaria ali em cima não, viu? A massa está livre do fermento. Aleluia, quem me entende diga amém. Então, como que façamos festa? Não tem. Jesus arrancou, Jesus me perdoou. É uma nova massa. Pureza de vida. E agora, é tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando, aleluia, uma pessoa se torna uma nova massa, e a vida dele é centrada na verdade, em Cristo, o culto dele é totalmente diferente, porque não tem nada no coração dele que o condene, nem a sua consciência lhe acusando. Se não tem nada no meu coração que me condene, nem minha consciência me acusando, o que eu faço? Eu só vou celebrar, eu vou fazer a festa. E qual é a festa que eu faço? A festa do liberto, a festa do liberto, a festa do liberto, a festa daquele que foi liberto. Esta é a nossa festa. Façamos festa, porque nós somos livres, livre para servir a Deus, livre para adorar a Deus, livre do medo, livre do pânico. Tu és livre, aleluia. Isso aqui eu já fiz alguma vez, mas levante as duas mãos bem alto, mais alto que você pode, aí, como se fosse abrindo assim, ó. Aí, ó, faz isso aí, isso, olha isso, aí tem unção aí, hein? Você vai dar um grito bem forte comigo, aleluia. Eu estou livre. Mais uma vez, eu estou livre. O sangue de Jesus me libertou. Eu sou uma nova massa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Era maconha. Aleluia! Uma vida de Deus, Ele manifesta aqui. É assim que o fruto vai aparecendo, é assim que o fruto vai brotando, é assim que o fruto vai se manifestando. Eu com camacia, moricandorosia, para que me saio te reclama. Alabocor que assaio, elebacome narasai. Tu não é mais escravo no Egito. Faraó não vai mais descer chibatada no teu lombo. O cordeiro que foi morto te resgatou. O cordeiro que foi morto libertou. Aleluia, aleluia. Como diz a Bíblia, não vai ficar no Egito nenhuma unha. Camarraçai, não vai ficar no Egito nenhuma unha. Meu Deus, não vai ficar. O faraó falou: vamos negociar, deixa algumas coisas que eu deixo você ir, mas vai parcialmente, não vai por inteiro não, deixa uma coisinha aqui, deixa um pezinho aqui no Egito. Moisés pegou e falou: ó, deixa eu te falar uma coisa, Deus nos libertou e libertou para valer. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa: Faraó, de mim tu não terá mais nenhuma unha. Nenhuma unha vai ficar para trás, porque até a minha unha Jesus quer. Aleluia, os teus pensamentos não vão ficar no Egito, o teu coração não vai ficar no Egito, as tuas atitudes não vão ficar no Egito, não vai ficar nada lá. Sai daí, sai daí. Concluir. O fruto do Espírito é a fonte para termos uma vida transformada e cheia de Jesus Cristo, refletindo assim a luz da glória de Deus. Vou repetir essa conclusão. Aleluia.
Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui, gente. Aleluia. Eu estou sentindo que tem gente que vai nascer de novo aqui com essa palavra. O Espírito Santo está vasculhando aqui agora. Ele conhece cada palmo, cada região do coração. Aquele negocinho que estava lá escondidinho, olha o Espírito Santo entrando lá. Olha o Espírito Santo bradando no interior de cada crente hoje aqui. Porque a palavra é essa: faça festa, faça festa. Celebre a festa dos libertos, celebre a festa dos transformados. Deixa eu ver quem quer celebrar uma festa aqui. Eu vou te dar 30 segundos só para você celebrar a festa. A festa, a festa. Essa luta não vai te matar, essa sequidão não vai te derrotar, não vai. Você é liberto. O fruto do Espírito é a fonte para termos uma vida transformada e cheia de Jesus Cristo. E assim nós vamos refletindo a luz da glória de Deus. As palmas são para Jesus.